Bom, então, vamos começar a falar um pouquinho assim quais são as características, né? Que é, por exemplo, eles, como eu já falei, eles possuem uma causa, um propósito muito claro. E aí, eu vou te dizer assim, quando nós perguntamos, né, quando a gente faz aí um trabalho de mentoria, de coaching com as pessoas, e nós perguntamos assim, qual é o seu propósito? Nós temos muita dificuldade de identificarmos qual é o nosso propósito, né? E isso começa, né? Conforme a gente vai amadurecendo, isso começa a gritar. A gente fica querendo ter um propósito, né? Não é só trabalhar para se alimentar, para ter dinheiro, para conquistar coisas. Chega uma hora que isso já não é mais o suficiente. E aí você começa ali a se questionar, mas qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E esse é um tema que é muito comum hoje. E é muito interessante porque quando a gente conversa com as pessoas não sabem dizer. E qual é o motivo, né? O que está por trás disso? Porque nós não fomos orientados para sentir os nossos sentimentos, para nos questionar. Então a gente, conforme a nossa educação, o nosso processo de humanização, nós vamos nos automatizando. Então é como se a gente tivesse um checklist e que a gente precisasse, bom, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu preciso me casar, eu preciso ter filhos, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa. E aí a gente fica muito nesse checking, né? Do que eu já conquistei, daquilo que convencionalmente para a sociedade é importante. Mas isso não é o suficiente, né? A gente precisa trabalhar por um propósito maior. E por isso eu sempre digo aqui, líder, mostre qual é o impacto do trabalho do seu liderado para ele. Ele precisa encontrar sentido, ele precisa encontrar ali realmente valor para aquilo que ele faz e que não termina ali naquela atividade que ele faz, que é obrigação, né? Ele não pode ser visto como uma obrigação. Precisa ser visto como uma ação que é feita, que desencadeia em outras áreas, que impacta outras pessoas e que impacta famílias, né? Então, família, sociedade, é muito importante a gente, neste papel de liderança, e essa é uma dica, né, da liderança carismática, que é você vincular as pessoas a um propósito maior. No caso da liderança carismática, ele tem um propósito, uma causa muito clara, e ele foca em meios, em estratégias, em uma retórica, uma narrativa, enfim, que ele cria para atingir para solucionar essa causa, né, esse problema. Então ele vai batalhar, vamos dizer assim, a minha causa é acabar com a fome. Né? Então ele vai trabalhar, ele vai trazer pessoas do povo, pessoas estratégicas, pessoas influentes que possam ajudar a realmente acabar com essa fome, por exemplo. Então, quais são as características, né, de um líder carismático? Além de ter uma causa muito clara, onde ele quer chegar, né? Ele tem esse propósito e essa visão. Eu quero chegar nisso e ele não vai medir esforços, pelo contrário, ele vai trabalhar estratégias, relacionamento com as pessoas, envolvimento com as pessoas para atingir o seu objetivo. Além disso, ele tem foco, né? Então, a gente fala, né, que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer destino serve. O líder carismático, ele tem uma visão muito clara, né, um objetivo muito claro de onde ele quer chegar. Então, eu quero sair do ponto A, ir para o ponto B e ali, como é que ele vai montar, né, ele vai desenhar ali as estratégias para ele ter condições de chegar ao ponto B. E como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso através de uma comunicação clara. É muito mais fácil quando você tem uma causa, né, um propósito claro, e você tem um foco, você comunicar isso de maneira clara. Então não fica dúvidas. Normalmente, um líder carismático é um excelente comunicador. Onde nós vemos muitos exemplos de liderança carismática? Na política e também líderes religiosos. São pessoas que possuem essa característica. Pode ser nata, mas pode ter sido desenvolvida de acordo com os valores, com aquilo que ele escolheu, né, que o coração dele pulsava ali, né, batia mais forte.
e ele foi construindo essa característica, né? Foi desenvolvendo mais essa característica em si, né? Bom, a gente costuma falar, né, quando a gente fala assim que a liderança carismática ela tem um foco e ele comunica, ele tem um objetivo claro, ele tem foco e ele comunica bem, que é como se ele estivesse pregando o evangelho da sua própria visão, né? Então eu tenho ali uma clareza, uma confiança, uma certeza tão grande, né, da onde eu quero chegar, da minha visão, do meu propósito, que eu comunico isso de uma maneira clara, transparente para as pessoas e eu trago elas para o meu lado porque eu faço com que esse propósito, né, é tão persuasiva essa comunicação, é tão emocional que eu consigo fazer com que as pessoas me sigam, eu consigo convencer. A gente diz que o líder carismático ele tem um alto grau de persuasão, né? Ou seja, ele é influente e ele é persuasivo também, porque ele tem uma capacidade de convencer o outro através da sua espontaneidade e através da sua autoconfiança e da sua autoconfiança e autoconhecimento. Ele conhece muito bem quem ele é e aonde ele quer chegar. Por isso a gente fala dessa visão clara, desse propósito claro. Então são características que permeiam um líder carismático.